Olá galera, professor Rigueto novamente e vamos em frente, né? Nós abordamos a figura do artigo 26, agora há pouco, com uma das excludentes de culpabilidade, baseado então, né, na doença mental, no desenvolvimento mental incompleto ou retardado e assim por diante. E agora nós chegamos no artigo 27. E o artigo 27 ele é muito simples, muito objetivo, tanto é que eu devo trabalhar com o 27 e já dar início ao artigo 28 ainda nesse vídeo. Quem sabe fechando o 28 lá na frente, quando eu tratar, na verdade, da figura da embriaguez e assim por diante. Então, olha só, o artigo 27 diz assim, ó, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Pessoal, vamos lá, tá? Vamos primeiro conceituar uma lógica, uma coisa que eu preciso deixar muito claro na cabeça de vocês. A Lei 8.069/90 é o ECA, é o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Vamos lá puxar o ECA. Tá? A Lei 8.069/90. Tá? É a lei que trata, então, né, dos menores, da proteção aos menores. Anota uma situação aí. Tá? O direito penal brasileiro, de acordo com o artigo 27, diz que só é imputável. E anota esse conceito, imputável é o cara que é passível de receber uma pena. Imputável, passível de receber uma pena. Agora faz uma flechinha. Pena. Nós temos 3 tipos no Brasil. Pena privativa de liberdade, pena restritivas de direitos, pena de multa, tá? Privativa de liberdade, tá lá nos artigos 32 e seguintes. Restritivas de direitos, tá no 43 e seguintes. Multa, no 49 e seguintes. Fechou? Isso é pena. Então, para o brasileiro, para a lei brasileira, só é imputável, passível de receber uma pena quem tem 18 anos completos ou mais e seja são, capaz de entender o caráter ilícito do fato. Tá, professor, mas peraí então, volta um pouquinho. A criança nasceu. Isso, a criança nasceu. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069/90, do 0 aos 12 anos incompletos, tem que ter 11 anos, 11 meses e 29 dias, ele é considerado uma criança. Toda criança pode pegar um revólver e dar um tiro em alguém. Toda criança pode entrar numa vendinha e praticar um furto. Essa criança, ela vai se enquadrar no mesmo crime que você, que eu, que qualquer pessoa que esteja assistindo. Porém, ela não é imputável. Ela é menor de 18 anos, ela é inimputável, não passível de receber uma pena. E como ela é uma criança, ela receberá, anota aí, uma medida protetiva. Professor, o que é uma medida protetiva? A ideia do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, é salvar esta criança. Essa vai tentar tirar esta criança do meio do crime. Colocar no meio do lar, trazer os pais, tentar salvar esta criança. Quando ela, por isso que ela recebe medidas protetivas, acompanhamento psicológico, frequência escolar, auxílio com os pais e assim por diante. Quando ela completa 18 anos e vai dos 12 aos 18 incompletos, 17, 11 meses, 29 dias, ela é o adolescente. O adolescente pode vender drogas, o adolescente pode furtar um estabelecimento, o adolescente pode matar. Ele vai incorrer nos mesmos artigos que eu e você, que somos maiores de 18 anos. Porém, ele ainda é inimputável. Ele vai receber uma outra medida, chamada medida socioeducativa. Medida de protetiva, crianças.
Medida socioeducativa, adolescentes. Pena, adultos. Fechou? O que são as medidas socioeducativas? Vou dar alguns exemplos para vocês. Medida socioeducativa engloba regime de internação no CIP, Centro de Internação Provisória ou Centro de Internação Permanente dos Menores. Regime de semi-liberdade, onde ele pode sair para estudar, mas tem que voltar para dormir nesse estabelecimento. Liberdade assistida, onde ele tem que ficar meio que assinando, acompanhando com assistente social. Prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, certo? Ele pode ganhar advertência, ele pode ganhar perdão, que nesse caso o ECA chama de remissão com 2 S's. Então assim, embora ele já não, o Estado não conseguiu salvá-lo como criança, ainda tenta se aplicar a esse jovem adolescente alguma medida que não seja pena. Porque a partir do momento que ele completa 18 anos e é capaz de entender o caráter ilícito do fato, ele se torna imputável. Professor, e se eu tiver 18 anos ou mais e for inimputável, for doente mental, tiver um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aí, aos maiores de 18 anos que eram em tese imputáveis e passaram por doença mental ou qualquer problema a serem inimputáveis, recebem uma medida, anota agora aí, medida de segurança. As penas privativas de liberdade, restritivas de direito, multas e a medida de segurança, matéria do Direito Penal 2, provavelmente com o professor Flávio na continuidade do conteúdo, tá? Medida socioeducativa e medida protetiva, matéria do 10º período, legislação penal especial, quando aborda a figura do ECA. Então olha só, o que importa para nós aqui é compreender esse escalonamento. Medida protetiva, medida socioeducativa, pena, medida de segurança. Repito, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas em legislação especial 8.069/90, Estatuto da Criança e Adolescente. Quem que é menor de 18 anos? Quem tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Não me interessa a hora que você nasceu. Uma vez que você cometa um crime, que na verdade quando é praticado por menor é chamado de ato infracional, mesma coisa que crime, tá? Se você praticar até as 23h59 do dia de hoje, que eu tenho 17 anos, eu ainda sou inimputável. Se eu praticar à meia-noite, que já é amanhã, o dia que eu completaria 18 anos, eu já passo a ser imputável. Certo? Essa é a regra do artigo 28, esse tema é bastante discutido, o governo levantou diversas vezes umas teorias, Professor, governante, está na hora de reduzir a menoridade ou a maioridade penal, ela deve ser reduzida de 18 para 16, de 16 para 14, muitos defendem, tem teses positivas, Se você analisar e fazer uma análise crítica aqui, uma vez que você realmente olhe para a circunstância e perceba que jovens de 16 anos têm tamanha capacidade de discernir, tal qual um adulto. E sabe por quê? Porque o Código Penal, ele usa na verdade um critério biológico. Existe o critério biológico, o critério psicológico e o critério biopsicológico. Se você pegar estados americanos, por exemplo, utilizam lá do critério biopsicológico. Você tem 14 anos, eu vou olhar a tua idade, mas vou olhar também a tua capacidade psicológica de discernir. Um jovem de 14 anos que entra num cinema munido de uma metralhadora e executa diversas pessoas que lá estavam, tinha capacidade de discernir? Tinha. Vou tratar você como adulto. Estados americanos. E no Brasil? Não, no Brasil não. No Brasil não me interessa a tua capacidade psicológica. No Brasil interessa tão somente o critério biológico. Tem 18 anos ou não tem? Não tem. Então é como se acontecesse o seguinte: aos 17 anos, 11 meses e 29 dias, você fez. Quando deu 18 anos, veio o pozinho do pirilim pim pim e você disse: meu Deus do céu, agora eu compreendo que eu não posso matar, roubar, furtar, traficar. Porra, meu, o que é isso?
Então quem defende a redução da maioridade penal de 18 para 16, ou para 15, ou para 14, defende baseado nisso. É óbvio que ele tem discernimento, é óbvio que ele deveria ser tratado como adulto, porque ele teve atitudes de adulto. E quem defende essa corrente ainda diz, ei, para votar tu pode votar com 16 anos, porque não pode na verdade responder criminalmente. Tá vendo? Só que quem defende que não deve haver a redução da maioridade penal, defende pelo seguinte, não adianta, é efeito placebo. O que é efeito placebo? Tá com dor de cabeça, nervoso, tome água com açúcar. Vou te dar uma pílula de farinha, tu vai dizer que passou a dor. Mentira, é efeito placebo, é psicológico. Porque se eu reduzir a maioridade de 18 para 16, achando que eu resolvi o nosso problema, o crime organizado vai recrutar menores de 16. Aí eu baixo a maioridade de 16 para 14, ele vai recrutar os menores de 14. Aí eu vou para o 12, menores de 12. Vou para o 10, menores. Daqui a pouco eu vou estar falando de direito penal do nascituro. Ou seja, está lá no ventre e já tem capacidade de discernir. Não é assim. Qual é a minha opinião como professor? Minha opinião, Rigueto. A minha opinião é que nós deveríamos mudar o critério. Não mexe na maioridade, permanece com os 18 anos, mas utiliza-se o critério biopsicológico, certo? Nós deveríamos alterar o critério. Claro que teria que alterar a redação do 27, teria que alterar a Constituição Federal, né? E dizer o seguinte, olha, passa a ser imputável aquele que por critério biopsicológico, ou seja, além da idade, a sua capacidade de discernir, demonstra que ele tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. E aí eu meio que tiraria um limite de idade, porque senão eu vou ter sempre esbarrado em algum obstáculo, seja na verdade reduzir para 16 e eles pegarem o menino de 15 fazendo barbaridades, ou seja, na verdade eu manter o 18 e o ECA, tratar os menores passando a mão na cabeça, sem maiores, sem maior um rigor maior e consequentemente a gente vê menores se utilizando da lei, certo, para benefícios na prática criminosa, ok? Falei que ia entrar no 28, não deu, o vídeo já passou inclusive do limite que eu tenho fixado com vocês aqui. Fechamos então o artigo 27, menoridade penal, certo? Com uma inimputabilidade, parte 2. Valeu pessoal, bons estudos e até a próxima.